Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Ruth. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos, portanto, o primeiro capítulo e neste vídeo nós vamos estudar o segundo capítulo, quando Ruth se encontra com Boaz. Ruth começa a respigar. Ela entende que dentre as regras do povo de Israel existia uma regra que era a regra da respiga. O que é essa regra de respiga? Era uma lei que estava tanto no Levítico quanto no Deuteronômio e que permitia que os pobres pudessem entrar na propriedade das pessoas e colher algumas coisas. Que coisas? As coisas que caíam no chão pelos segadores, então ia na frente as pessoas que estavam segando, as pessoas que estavam colhendo, elas iam na frente e eventualmente derrubavam alguns molhos, alguns raminhos de cereais. Isso eles podiam colher. Eles podiam colher o que tinha ficado, que não tinha sido colhido, que não tinha sido arrancado, e eles podiam colher também na beirada das terras, eles podiam colher aquilo que estava ali, porque tudo isso era proibido de ser colhido. A regra era para que não houvesse fome e portanto, os órfãos, as viúvas, os pobres podiam fazer isso. Então, Ruth descobre isso, era uma regra entre eles e ela então pede uma autorização para que Noemi permita que ela faça isso e, óbvio, ela vai fazer. Acontece que naquela época não havia marcos nas terras. Como é que eu sei que a terra é de um e a terra é de outro? Pelo hábito, que aquilo vinha de há muito tempo. Então, o máximo que eles faziam era marcar a terra com pedrinhas, com pedras, para dizer até onde começava, até onde terminava. E olha só como a mão do Senhor guia Ruth nas coisas. Tanto é que ela vai respigar num campo, um campo que pertencia a um belemita, a um judeu da tribo de Judá, da cidade de Belém, chamado Boaz. Este Boaz, lá atrás, lá na frente, perdão, lá na sequência da história, vai se descobrir que é o Goel, é o resgatador. Na verdade, é um deles, um dos resgatadores. Olha que coisa interessante. Boaz também passou a denominar um dos pilares na frente do templo de Salomão. Um dos pilares se chamava Boaz, que poderia significar filho da força. Então, lá na frente, nós temos vídeos sobre o templo, sobre o tabernáculo. Então, de repente, é interessante que o amado resgate, que o amado vá ver esse vídeo. Pois muito bem, ela acaba, portanto, no campo de Boaz. E Boaz, sendo um dos resgatadores, ele poderia resgatar Noemi e, por óbvio, poderia também resgatar Ruth. A palavra diz que ele era um homem valente, era um homem íntegro. Ele era um homem influente, um homem de respeito. Ele já tinha uma certa idade, tanto é que a palavra diz que Boaz chama Ruth, quando eles conversam, chama Ruth de filha. Portanto, havia uma diferença de idade, sim, entre eles. Boaz era um homem adulto, era um homem maduro, era um homem já com a vida toda
acertadinha, toda confirmada, porque ele já tinha, vamos dizer assim, ganho a vida, feito a vida dele. Ele era rico, ele tinha terras e, portanto, era uma pessoa conhecida na comunidade e era uma pessoa de respeito, era uma pessoa influente. Quando Boaz chega no campo, Ruth já está lá, ela já está lá desde madrugada, ela já estava trabalhando. Quando ele chega, ele cumprimenta os trabalhadores. Então a gente vê que existia aí uma consideração, um respeito, um temor muito grande pelo Senhor. Tá? Boaz tinha esse respeito. E ele cumprimenta como ele cumprimenta? O Senhor seja convosco. Esse era o cumprimento deles. Então, eles respondem, óbvio, e Boaz percebe que tem uma pessoa estranha ali, uma pessoa diferente, uma pessoa que ele não conhece. Então, ele vai conversar com um servo que era o chefe, como provavelmente a gente chamaria hoje de capataz, né, o chefe dos servos ali, o responsável por toda a ação. Ele vai conversar com este servo e esse servo, ele conta a história de Ruth. Tudo que nós vimos até agora, este servo conta para Boaz. Ele conta que Noemi foi para lá, que o seu filho casou com Ruth, que o seu filho e o seu esposo, seus filhos e seu esposo morreram, ela voltou, Ruth veio junto, tá? E que Ruth tinha pedido permissão para colher, para respigar, na verdade a respiga, no campo de Boaz. Portanto, ele conta a história toda e Boaz fica admirado. Poxa, uma menina tão jovem, uma moça, fazendo tudo isso por uma velha que não tem parentesco nenhum, né? Então ela está se colocando na família e protegendo Noemi porque ela tem mais energia para fazer isso. Porque ela poderia deixar a Noemi fazer, mas como ela já tinha idade, ela mesma foi arranjar comida para ela e para Noemi. O servo, então, ele diz outra coisa, ele diz, olha, ela não parou desde que começou, não. Ela parou um pouquinho, foi ali, porque fazia muito sol, faz muito sol, é muito quente fazer a colheita, né, debaixo do sol. Então, eles param um pouquinho na sombra, dá uma descansada, eventualmente bebe um golinho de água, se tiver, e volta novamente para trabalhar. Então, ela não tinha parado, ou seja, era uma pessoa diligente, era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa que respeitava a família, que respeitava as regras. Boaz ficou impressionado com ela e vai até a Ruth. Vai até a Ruth e ele diz, olha filha, eu vou te dar algumas instruções aqui, esse campo é meu e eu vou te dar algumas instruções. Olha, não vai em nenhum outro campo, fique aqui porque aqui eu te protejo. Né? Ele ficou tocado disso. Muito provavelmente ele já tinha ligado as coisas sabendo que Elimeleque, portanto Noemi, eram parentes suas. A cidade era pequena, todo mundo se conhecia. Portanto, ele já sabia disso e ele disse, não vá para lá. Outra coisa, fique junto com as minhas meninas, com as minhas servas. Por quê? Porque homens e mulheres estavam trabalhando ali. Sabe? E existiam pessoas boas e pessoas não tão boas. Então ele disse, fique segura perto das minhas servas, porque uma vai proteger a outra. Eventualmente vem uma pessoa de má índole, te pega, faz alguma violência contigo, imagina, não pode ser. Então, cuidado, fique junto. E ele também dá instruções para os seus servos. Olha, eu não quero que ninguém mexa com Ruth. Ninguém mexe com ela. Ninguém fala nada. Inclusive, se ela ficar pertinho de vocês, deixe que ela fique, vá soltando mais cereal para que ela pegue, ou seja, favoreça, facilite a vida da
Ruth, né? E outra coisa, não negue água para ela. Queridos, naquela época a água não é que nem hoje, que a gente encontra água em todo lugar e que a água tem um valor bastante pequeno em relação a outras coisas. A água lá era um produto raro, era uma coisa rara. Você tinha que ir buscar isto e muito provavelmente em poços cavados. Isso custava dinheiro, isso custava trabalho. Existiam pessoas, servos, que só faziam isso. Portanto, não era uma coisa que dava para entregar a qualquer pessoa. Se entregava para os servos, para aqueles que estavam trabalhando, porque eles precisavam disso para fazer o trabalho deles. Mas não para quem estava respigando. Quem estava respigando não era a responsabilidade do dono do campo. Mas Boaz disse para o servo da água, você não me negue água para essa menina. Você me dê água, se ela pedir, se ela ofereça, é para ela beber água, porque não interessa. Eu estou dizendo que é para fazer. Tá? E é óbvio que ninguém questionou as ordens de Boaz. Nem Ruth, nem as servas, nem os servos. Ninguém questiona a ordem do dono da lavoura, da colheita. Né? Ruth, quando vê aquilo, ela se prostra. Naquela época, um sinal de humildade era exatamente se prostrar com o rosto em terra para quem estava fazendo alguma coisa boa. Então, ela se prostra em humildade. Né? E ela pergunta, mas por que você está fazendo isso por mim? Você não faz isso para os outros que estão aí fazendo a respiga. Por que para mim? E aí Boaz explica, eu estou fazendo porque eu sei o que você está fazendo por Noemi. Então, se você está fazendo por Noemi, eu faço por você. É como se eu estivesse fazendo por Noemi. É como se eu estivesse fazendo para Elimeleque. É como se eu estivesse fazendo para Malom, teu esposo falecido, ou para Quilion. Então, isto significa, então, que ele estava fazendo isso em agradecimento, em reconhecimento do que ela fazia por Noemi. Boaz, então, agora ora por Ruth. Olha que coisa interessante. Ele ora para Ruth, para que Yahvé lhe recompense tudo aquilo que ela estava fazendo desinteressadamente por Noemi. Porque ela podia estar com os pais dela, ela podia estar com um casamento agora, eventualmente. Mas não, ela estava ali cuidando de alguém que não era nem da sua família, não era sua mãe, mas que se apresentava agora como a figura de uma mãe. E também porque ela veio buscar abrigo, ela veio buscar refúgio sob as asas de Deus. Isso vai ser importante porque isso Ruth vai falar mais tarde depois. Então veja que ela veio buscar abrigo sob as asas de Yahvé, sob as asas de El Shaddai, o Deus poderoso. Como a galinha junta os filhotinhos debaixo das suas asas e protege, Boaz estava orando para que Deus fizesse isso por Ruth, porque era o que Ruth estava fazendo de bom para Noemi. Era a primeira vez que alguma coisa boa estava acontecendo com Ruth. Ruth estava sensibilizada. Ruth se chama de serva. Eu sou tua escrava, eu sou tua serva, porque você está fazendo isso por mim. Nunca eu tive essa bondade. Perdeu o sogro, perdeu o marido, viajou, está numa terra estranha, com costumes estranhos, com pessoas desconhecidas. Ela só conhecia Noemi, ela estava num campo correndo risco, porque naquela época existiam riscos a se correr.
Então, era o que estava acontecendo de bom para ela, a primeira vez que as coisas estavam dando certo, a primeira vez que as coisas estavam sendo boas para ela. E ela agradecia Boaz, ela reconhecia que Boaz era o veículo de bondade de Deus para com ela. Boaz a convida também para almoçar, para comer com ele, para comer junto com os segadores. Ela tinha sido aceita como parte do grupo de Boaz. Boaz a convidou e estava dividindo a sua comida com ela. Que comida é essa? A palavra nos diz que era pão e cereal torrado. Normalmente o pão era molhado num vinagre que era temperado. Então era um pãozinho que estava encharcado com tempero, para não ser só pão seco. Também eles faziam um fogo com capim, com espinhos secos, e ali eles colocavam trigo, os molhos de trigo, e aquilo tostava. Depois eles amassavam aquilo, eles tiravam da casca e eles comiam. Era uma comida bastante conhecida e bastante apreciada por eles. Então ela podia agora seguir com os ceifadores, fazer o que tinha que fazer, recolher com vantagem, porque Boaz deu essa vantagem para ela, né? E no final do dia ela colhe o que está na palavra dizendo um efá de cevada. O efá tinha aproximadamente 18 litros de cereal, ou seja, ela levou uma quantidade mais do que suficiente para ela e para Noemi. Além de que, quando ela comeu com Boaz, ela não comeu tudo. Porque ele deu tanta comida para ela que ela comeu aquilo que ela precisava para ter forças para o trabalho, mas ela guardou parte do seu almoço pensando na janta de Noemi. Olha só que coisa, ela estava comendo aqui e pensando, poxa, será que Noemi está comendo lá? Eu vou guardar um pouquinho para ela. Quando ela chegou em casa, ela deu parte do seu almoço, aquilo que ela não comeu, ela entregou para Noemi. Não estragava, não estava sujo, não estava nada, era um carinho, era um agrado que ela podia fazer para Noemi. Ao levar esse produto, ela conta isso para Noemi e Noemi se alegra. Ela se alegra, ou seja, aquela Mara já estava voltando a ser Noemi. Né? Ela se alegra e ela pronuncia agora uma bênção sobre Boaz. Mas Boaz não era só bondoso. Boaz, ela ficou sabendo que era Boaz e, portanto, ela lembrou quem era Boaz. E ela disse, olha, Boaz não é só um homem bondoso. Boaz é um parente. E por ser parente, ele é Goel. Ele é resgatador, ele é remidor. Uma pessoa que poderia resgatar a herança do morto e dar descendência através da lei do levirato. Né? Boaz poderia resgatar as terras que tinham sido de Elimeleque e que não passaram para Malom e para Quilion, porque eles morreram também, e eles poderiam também ter os seus descendentes, porque havia aqui um resgatador. Boaz era Goel, tanto de Elimeleque, quanto de Malom, esposo de Ruth, quanto de Quilion. Tá? Mas nós vamos saber que este não era o único Goel. Né? Havia outro parente mais próximo. Nós, por outro lado, temos um Goel de todos nós. Temos um resgatador de todos nós. O Goel, ou remidor, ou resgatador, o nosso Messias, Jesus Cristo. Amém, amados? Bons estudos.